Olá, Pirata Vampiro Vegano na área! Vou falar aqui, ó, uma coisa muito legal, vou falar sobre pirata, vampiro. Pirata, ele é aquele que é dono do próprio nariz, dono do seu próprio espaço. O navio dele é dele, ninguém manda, a não ser ele mesmo. É uma analogia ao nosso próprio corpo físico. E ele é liberto, ele faz o que quer. De certa forma, os piratas, eles tinham essa coisa de rebeldia. Eles não se conformavam com o sistema. O sistema é muito louco na cabeça deles. Então, pegava o seu pedaço de chão e saía navegando por aí. A representação simbólica que o pirata tem no nosso inconsciente é justamente navegar nos 7 mares do desconhecido, nos 7 mares do inconsciente coletivo. O vampiro, bom, vampiro nunca foi algo para se ter medo. De fato, a palavra vampiro significa algo glorioso. Pira significa falo. Fazendo uso de uma visão mais psicológica da coisa, significa falo. É mais ou menos como se fosse pica das galáxias, traduzindo para uma coisa mais moderna. Não é à toa que a palavra pirata tem essa expressão pira, assim como vampiro também. O vampiro ele não se alimenta de sangue. Não, isso é uma confusão implantada pela Liga do Mal. Existe sim aqueles que chupam sangue, mas esses são sanguessugas, não são vampiros. O vampiro de verdade, ele é aquele que é senhor de si, capaz de dominar os 4 elementos. Não dominar os 4 elementos de fato, mas conquistá-los, aprender a usá-los. A sua ferramenta de trabalho é o próprio corpo físico. E ele percebe o quão mágico pode ser o seu corpo físico quando bem utilizado, quando se desvencilha das amarras implantadas pela Liga das Sombras. A Liga das Sombras tem o objetivo de dominar as pessoas, mas não devemos dominar as pessoas, devemos conquistá-las, é diferente. A palavra dominar vem de dominus, Deus, você se torna Deus de alguma coisa. Antigamente isso era muito claro, você tinha vários deuses, e essa coisa de Deus único e verdadeiro nunca existiu de fato. O Deus único e verdadeiro é a própria existência, nós estamos dentro dele, dentro da existência, dentro da divindade. Agora, quando diz que existe um Deus fora de você mesmo, que é o Deus único e verdadeiro, fora de você mesmo, peraí, ele não é onipresente? Ele é onipresente, ele está em todo lugar, inclusive na gente, não? Só pode ser a própria existência. Saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas, eu sou o telhado, eu sou o tudo e o nada. Esse é Deus de fato, a própria existência. Qualquer tentativa de diminuir isso, de colocar o Deus único e verdadeiro menor que isso, é uma tentativa de manipular a nossa cabeça. Isso não é legal. Isso é feio. Ai, 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 isso não se faz. Lembre-se que a saída aqui desse planeta prisão, digamos assim, é a elevação da frequência. Qualquer coisa que faça a sua frequência diminuir, baixar, fazer você se sentir mal, é fria, é roubada, é o caminho do mal. Evite isso. Busque o caminho do bem, das coisas que fazem você se sentir bem. Ter a consciência leve, tranquila. Porque de outra forma, é fria. Ripa na chulipa e cepo nas canelas. Foge disso. O caminho é você compreender que somos todos um. Quanto mais você consegue expandir a própria consciência, mais você percebe isso. E automaticamente você quer cuidar dos outros à sua volta. Você quer cuidar do mundo à sua volta. Não só os outros, mas as coisas ao seu redor. Você percebe que é tudo uma projeção de sua própria mente. Você começa a perceber cada vez mais que o mundo é holográfico. Então você, pouco a pouco, vai se desvencilhando das amarras da ilusão daqui. E repito, só tem um caminho. A elevação da própria frequência, a lucidez da sua própria consciência, ou seja, trazer para a luz do consciente tudo que está inconsciente, expandir a sua mente consciente. E o que eu quero dizer com expandir a mente consciente é justamente conhecer cada vez mais o desconhecido, ter acesso cada vez maior ao seu próprio inconsciente. E quanto mais você olha para dentro de si, olha o seu inconsciente, olha para coisas que você não fazia ideia, você se liberta. Pouco a pouco você se liberta. E é tão bacana, é tão legal entrar nesse movimento de expansão que
Você quer mais, você quer mais. O medo vai cada vez mais diminuindo, ficando pequenininho. Você se torna corajoso. As coisas que antes te colocavam para baixo, te colocavam medo, passa a ser como histórias para amedrontar crianças. Percebe que estava ali com a única intenção de fazer com que você não olhasse para ali. E quanto mais você percebe isso, quanto mais você entra nesse movimento, você não quer parar. É exponencial, vai aumentando cada vez mais, vai acelerando cada vez mais. O medo é o único freio que de fato nos prende ao caminho do mal. Coisas que de fato fazem a gente se sentir mal. A existência não é e nunca foi maligna de fato. Se a gente tem essa percepção é porque tem alguma coisa errada que a gente precisa mudar, que a gente precisa enxergar, ter a fortitude necessária para olhar o novo, olhar o que antes estava inconsciente, levar luz às trevas, iluminar o próprio caminho, ser portador da própria luz e poder enxergar onde pisa. Eu não vejo outro caminho. Por experiência própria, não existe outro caminho. Bom, pelo menos no meu universo. Porque o mundo de fato é uma coisa bem louca. Ele é livre. Nós somos de fato livres para pensar o que quisermos. E isso se torna real. Nossa crença faz com que nos sintamos dentro de uma certa realidade da coisa. Mas é temporário e a gente está sempre expandindo a nossa consciência, acreditando em coisas cada vez maiores. Nossas crenças que antes eram limitantes vão deixando de ser cada vez mais limitantes. Isso é crescer, de fato. E uma dica que parece óbvio, mas é fundamental. Busque sempre o caminho do bem. E o que eu quero dizer por caminho do bem é buscar as coisas que fazem você se sentir bem, de forma natural. Existem coisas que fazem a gente se sentir bem de forma artificial. Umas são produzidas pelo homem, outras são produzidas pela própria natureza. Mas são artifícios para fazer um estado de consciência que você consegue estar. É como se fosse um tutor ensinando o caminho. Olha, você consegue fazer isso. Deixa eu te mostrar, vem comigo. E você vai. Mas nas outras vezes, você, pouco a pouco, vai indo sozinho. Você consegue alcançar essa frequência por conta própria. Você percebe que não existe varinha mágica, que o poder está dentro de você mesmo. O poder que a gente colocava numa varinha mágica estava o tempo todo dentro da gente. A varinha mágica apenas canalizava de alguma forma essa energia que estava dentro da gente. A varinha mágica não faz nada, é só uma varinha. Através do processo de crença, nós damos poder à varinha mágica. Mas é a nossa crença. É a nossa crença que faz de fato a mágica acontecer. Você é livre. E agora? O que você vai fazer com a sua liberdade? Você é livre, sempre foi livre. Se você se sente, de certa forma, não livre, se livra disso. A libertação é um estado pessoal, é um estado mental. Com o tempo você percebe que tudo é mente, tudo está dentro da cabeça da gente. O mundo externo é como se fosse uma imagem refletida no espelho. E essa imagem definitivamente ela não vai se mexer, a menos que nos mexemos. Seria um absurdo achar que a imagem no espelho vai se mexer primeiro, né? Assim é a nossa realidade, o mundo à nossa volta, ao nosso redor. Ele é só um reflexo daquilo que a gente traz dentro da gente mesmo.